Uma compreensão garantida. Neville Goddard. 13 de junho de 1969. Na carta de Paulo aos Colossenses, ele disse: esforço-me para que vocês tenham as riquezas de uma compreensão segura, e do conhecimento do mistério de Deus, sobre Cristo. Agora, você pode pensar que não há mistério em Cristo e acreditar, como qualquer cristão acredita, que Cristo é Jesus, o Filho de Deus, mas Paulo não afirma isso. O que Paulo está tentando fazer é mudar suas ideias fixas do passado, para que você tenha a mesma compreensão e conhecimento garantidos do mistério de Deus, sobre Cristo, que ele tem. Paulo nos diz que Cristo é a nossa vida humana. Agora, se você pegasse todas as suas experiências ao longo de todas as gerações e as condensasse em um único jovem, seria David. É nele que influi a semente de Cristo. Este é o mesmo Davi que foi ungido pelo Senhor e disse que daria à luz um filho que se tornaria filho do Senhor, sendo um com o Senhor. Em outras palavras, Davi produzirá um ser que é seu pai. Esse é o mistério. Alojado em você, um ser humano, está a semente de Cristo, que brotará e florescerá em realização como Jesus, o Senhor. Até que Davi seja formado em você, você poderá descrever Cristo de muitas maneiras, mas ninguém pode dizer Jesus é Senhor exceto pelo Espírito Santo. Isto é verdade, pois o Espírito Santo traz à sua lembrança tudo o que lhe foi dito no início. Para entender isso, vejamos a parábola do filho pródigo. Na história, aquele que ficou em casa reclamou, porque quando o filho que entrou no estado pródigo voltou, o pai matou o bezerro cevado e deu-lhe o manto e o anel. Ele recebeu sapatos para os pés e muito foi feito por ele. Então o pai disse: filho, tudo o que é meu é seu. É certo que nos alegremos porque seu irmão estava morto e está vivo, estava perdido e foi encontrado. Posso lhe dizer, antes de entrar neste mundo de tribulação e morte você era Deus Pai, mas não sabia disso. Você teve que entrar nesta experiência para saber que o mundo é seu e tudo o que está dentro dele. E, uma vez que é tudo do Pai, a única maneira de você saber que é tudo seu é se tornar o Pai. Você poderia possuir a terra, mas se não soubesse que tudo nela estava à sua disposição, você poderia morrer de fome, sem saber como se apropriar dela. Antes de vir a este mundo você existia, mas não sabia que existia, então não tinha consciência de tudo o que possuía. Deixando a consciência do ser, você veio aqui e se perdeu, enquanto sua consciência vagava de um estado para outro. Mas quando sua jornada chegar ao fim, você retornará à sua consciência celestial. Então o Pai o abraçará e colocará sobre você seu manto e anel de autoridade. Você receberá o bezerro cevado, que é um símbolo de abundância. Sapatos serão colocados em seus pés para designar sua liberdade, pois somente os escravos andam descalços. Então, aquilo que é personificado como humanidade estará diante de vocês para revelar sua paternidade. Isso não está explicado nas Escrituras, mas, como disse Blake, que ele era um grande estudioso das Escrituras. Aquilo que pode ser explicitado ao idiota não merece meus cuidados. Os profetas e os apóstolos queriam despertar as faculdades do homem para agir. Eles não explicaram tudo, para que o homem cavasse e encontrasse a semente dentro de si. Cada criança nascida de mulher contém esta semente incorruptível de Cristo que possui o poder de autoexpressão e autodesenvolvimento. E todo homem está destinado a amadurecer e a se tornar seu próprio pai. Se você sai da humanidade, então a humanidade é seu pai, e se o símbolo da humanidade é Davi, e você sai de Davi, então ele é seu pai, ou mais não para sempre. Tendo plantado a semente de Cristo na humanidade, com o tempo ela brotará e florescerá e trará à realização tudo o que estava contido nela. E quando a humanidade tiver feito o seu trabalho completamente, você olhará para trás e verá Davi, aquele que o gerou no mundo do tempo, diante de você e chamando-o de pai. Então você terá amadurecido, pois você terá se tornado o pai do seu próprio pai. Esse é o mistério de Cristo, porque o Senhor, falando por meio do seu profeta Samuel, eu lhes disse que quando vocês estiverem reunidos e se deitarem com seus pais,
Eu levantarei o seu filho depois de você, que sairá do seu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Saindo do seu corpo, ele parece ser seu filho, mas é ele quem diz. Meu pai é aquele que você chama de Deus, pois eu conheço meu pai, pois ele e eu somos um. Todos descobrirão um dia que ele é Deus Pai, cujo filho é a humanidade, colocado em foco como um único ser chamado David. Espero que você entenda, pois não consigo explicar com mais clareza. Estou lhe contando minhas experiências com as Escrituras. Não os estou fabricando, acrescentando ou especulando sobre eles, mas explicando as Escrituras tão claramente quanto posso, pois eu, como Paulo, me esforço por vocês, para que tenham todas as riquezas de uma compreensão segura e do conhecimento do mistério de Deus em Cristo. O termo mistério de Cristo de Deus é usado para expressar tanto a raça humana quanto o indivíduo que atingiu o ideal que Davi representa. A raça humana certamente não é ideal. Está disperso e sempre em guerra, mas quando a corrida termina, suas experiências são reunidas em um único e belo ser. Enquanto a humanidade está dispersa, a sua beleza não pode ser vista, mas no final da viagem todo o seu horror é reunido e personificado num jovem glorioso chamado Davi, o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Foi Deus quem se enterrou na humanidade e, no final, Deus sai da humanidade. Saindo, ele é filho da humanidade, ou mais quando Davi aparece, ele é filho de Deus, revelando o seu Pai. Quando essa semente de Cristo florescer e frutificar em você, individualmente, você compartilhará o fruto do seu trabalho, contando a todos que quiserem ouvi-lo sobre o mistério de Cristo. Você notará na história do filho pródigo que foi o segundo filho que saiu. É sempre o segundo filho. Caim matou Abel, o segundo filho. Isaque, o segundo filho de Abraão, foi oferecido em sacrifício ao Senhor. Então somos informados de que o Senhor amou Jacó, o segundo filho, e odiou Esaú. Conta-se que Judá foi pai dos gêmeos de Tamar, que, quando o primeiro nasceu, a parteira colocou um cordão vermelho em seu dedo para identificação, mas quando ele puxou a mão, o segundo filho, Pérez, saiu. Leia a genealogia de Jesus e você encontrará todos esses segundos filhos registrados ali, pois esse segundo filho não é uma criança que sai do ventre de uma mulher, mas a escolha de Deus. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Então você saiu para saber que é um com Deus e que não há nada além de Deus. Não importa quantos milhares de milhões de nós existam aqui agora e quantos mais virão, há muitos que restarão para uma era futura. Eles acabarão por sair, mas todos estaremos de volta como Deus Pai antes de decidirmos por outra aventura no mundo da morte. Você é abençoado porque é o segundo filho e amado por Deus. No estado de Jacó, Deus lhe disse: Eu sou a sua herança. Como você saberá que isso é verdade? Você saberá disso quando o Filho de Deus o chamar de Pai, pois quando ele o fizer, você herdará Deus. A história das Escrituras é a história mais fantástica e incrível que você pode ouvir e aceitar. Você pode acreditar que se tornará o pai do seu próprio pai? É incrível, mas é verdade, pois é exatamente assim que começa o livro de Mateus. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora, esta genealogia está invertida, pois a Bíblia é baseada numa peculiar inversão de ordem. Em toda a Bíblia, o segundo se torna o primeiro, até o fim, quando você sai da humanidade. Então a humanidade congela e se transforma em um único ser e fica diante de você e o chama de Pai. Saí da humanidade, pois saí desta vestimenta de morte e nasci do alto. 5 meses depois, vi a humanidade, fundida num único ser, estar diante de mim e me chamar de Pai. Então eu soube que havia experimentado esse estado para me juntar ao ser celestial chamado Jesus, o Senhor. Agora sou um com a personificação de todos aqueles dentro dos quais a semente de Cristo irrompeu e floresceu em frutos, pois Davi, a personificação da soma total de toda a humanidade e das suas experiências, chamou-me Pai. Pense nisso e você encontrará Davi, aquele que foi ungido com o destino do senhorio. Samuel foi instruído a levantar-se e ungí-lo.
Tomando o óleo sagrado, ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante Davi nunca mais perdeu uma batalha. Embora Davi tenha feito tudo o que o homem é acusado de fazer, o Senhor nunca o condenou porque Davi estava sempre fazendo a vontade do Senhor. Foi o Senhor quem disse: Me encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Tudo é a vontade do Senhor. Como eu desejei, assim será. Como propus, assim será. Meu espírito não voltará atrás até que eu tenha executado e realizado as intenções da minha mente. Nos últimos dias você entenderá isso perfeitamente. No jornal de hoje li que a máfia, seja quem for, queria vender às lojas EIP um determinado detergente, e quando a EIP recusou, 2 gestores foram baleados e durante um período de 2 anos os seus armazéns foram queimados, custando às lojas mais de 50 milhões de dólares. Um jovem de 20 anos foi preso. Ele foi usado como testa de ferro, enquanto seus chefes, com seus bilhões, permanecem escondidos. Isso é conhecido como causas aproximadas. O jovem será julgado e condenado por um trabalho pelo qual recebeu 100 dólares. Mas em sua mente ele estava orgulhoso de servir aqueles que eram tão poderosos. Você pode se perguntar o que de bom pode resultar dessa experiência, mas acontecerá. O tempo provará que tudo é bom, pois todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa resolver, porque Ele é o mestre da arte. Aquilo que você e eu julgamos como discórdia será resolvido em perfeita harmonia. Então, um dia, todas as experiências estarão diante de você, reunidas em um único jovem cuja beleza é tão grande que você não consegue acreditar que ele possa ser a soma total de todos os horrores pelos quais você passou. Davi é a personificação da raça humana e sua beleza é indescritível. E quem é o pai dele? Eu sou. Então, quando a pergunta é feita, do que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam, do filho de Davi. Então ele perguntou: Por que então Davi, no espírito, o chamou de Senhor? Se Davi o chama assim de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Antigamente, uma criança sempre se referia ao pai como meu Senhor. Quando Davi está diante de você, ele está na presença de alguém chamado Jesus e o chama: Meu Pai, o meu Senhor. Tal como Paulo, estou lhe dizendo quem sou, mas você não entende. Mas agora vou para meu Pai e seu Pai, para meu Deus e seu Deus, pois eu e meu Pai somos um. Permaneça onde você está agora até que você seja revestido do poder de compreender as coisas que tenho tentado lhe dizer, pois eu me esforço por você para que você tenha todas as riquezas de uma compreensão segura e do conhecimento do mistério de Deus sobre Cristo. Eu compartilhei o mistério de Deus de Cristo com você esta noite. A palavra o Cristo é usada para designar a raça humana completamente personificada na forma ideal de Davi e também do indivíduo que realizou esse ideal. Todos em quem esse ideal é realizado tornam-se um com o único Jesus. No minuto em que o mistério de Deus de Cristo se realizar em você, você será o Senhor Jesus, embora ainda carregue sua identidade atual, e aqueles que o conhecem pelo seu nome continuarão a vê-lo como seu amigo. Mas quando você tirar esta roupa será pela última vez, pois você é o Senhor Jesus. E enquanto você está aqui, você pode colocar suas vestes no que o mundo chama de sono e, como o Senhor Jesus, fazer o seu trabalho, agitando aqueles que você atraiu para si mesmo, para um estado vivificante. Noite após noite tento abrir seus olhos para que você não continue no sono da morte. Então volto para esta vestimenta chamada névoa e a pego novamente por causa das minhas obrigações neste mundo. Todas as noites entro nessa consciência maravilhosa, mas sei que minha verdadeira herança não será minha até que eu tire esta vestimenta de carne pela última vez. Então, sem perda de identidade, serei um com o Senhor Jesus. Você veio a este mundo com o propósito de saber o que possui. Foi-lhe dado, mas você não sabia disso e não poderá saber até deixar seu lar celestial para entrar no mundo da morte. Ao filho que ficou foi dito, tudo o que é meu, é seu.
Convém que nos regozijemos e nos alegremos, pois este teu irmão estava morto e está vivo, estava perdido e foi encontrado. Incapaz de aceitar o desafio, o filho mais velho permaneceu com o pai e serviu o bem de sua maneira maravilhosa e inconsciente, assim como as funções do seu corpo servem você de sua própria maneira inconsciente. Neste momento, o que você comeu no jantar está sendo digerido, assimilado, incorporado ao seu corpo como osso, tecido e sangue. O que você não consegue assimilar, o corpo irá expulsar inconscientemente do seu sistema. Tudo faz parte de você, mas desempenhando seus papéis inconscientes. Você e eu saímos para desempenhar papéis conscientes no corpo de Deus, e esse papel consciente é ser o próprio Deus, pois só existe o despertar de Deus e o despertar continuará para sempre. Havia um limite para quantos ele traria para este mundo de tribulação e morte de uma só vez. Eles são medidos pelo número dos filhos de Deus que ele escolheu em si mesmo antes que o mundo existisse. Cada um está destinado a descobrir a paternidade de Deus dentro de si. Ele saberá disso quando a humanidade se formar num único ser e o chamar de Pai. Cada papel humano que alguém poderia desempenhar, quando resumido, é Davi, aquele ser do qual um dia você sairá para nascer de novo. Então, tendo amadurecido, você perceberá que ele não é seu pai, mas seu filho, pois Davi, no espírito, te chamará de pai. Espero que isso esteja ficando mais claro para você, pois é muito importante que você entenda a distinção entre os dois usos da palavra Cristo. Ele não é apenas aquele em quem o ideal foi alcançado, mas é a humanidade que contém o ideal na forma de uma semente preciosa e incorruptível. Essa semente de Cristo contém em si o poder da autoexpressão e do autodesenvolvimento, e germinará, brotará e florescerá em você até a realização. Então a soma total de todas as suas experiências humanas estará diante de você em toda a sua beleza celestial e o chamará de ó Pai. A história de Jesus é uma parábola encenada para nos instruir. Quando Paulo percebeu isso, ele disse: Vó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou ou diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado? Você é tão tolo por ter começado com o espírito que vai começar a adorar algum pequeno ser de carne? Você recebeu esse entendimento pelas obras da lei ou por ouvir a história com fé? Bem, o mundo cristão acabou com a carne. Eles veem Jesus como um corpo de carne e sangue, embora ele nos diga no Evangelho de João: Eu e meu Pai somos um e meu Pai é Espírito. Se você e seu Pai são um e seu Pai é Espírito, você não é Espírito? Você que começou como Espírito vai terminar como carne? Hoje toda a comunidade cristã adora um homem de carne e osso. Mas, como Paulo, não verei mais nenhum personagem das Escrituras como humano, e embora eu já tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais assim. Agora vejo a Bíblia inteira como uma alegoria. Paulo deixa isso bem claro quando diz: E a história de Abraão é uma alegoria. Como judeu devoto, Paulo pensava que Abraão, Isaque e Jacó viviam como homens segundo a carne, mas quando seus olhos foram abertos ele viu todos os personagens bíblicos como pano de fundo e estados espirituais eternos que culminam naquele em quem o ideal floresce. Então ele soube que não poderia ver o ideal florescente como carne, quando todos os outros são espírito. Todos os personagens das Escrituras são estados eternos do Espírito pelos quais a alma imortal passa e chega ao estado final chamado Jesus, quando a semente chamada Isaque, que foi plantada em você no início dos tempos, frutificar. Você descobrirá que o segundo filho é sempre sacrificado, Abel, Isaque, Jacó, um após o outro, culminando no único grande ser que é o próprio Deus. Espero ter deixado isso claro esta noite, pois me esforço por você para que você tenha todas as riquezas de uma compreensão segura e do conhecimento do mistério de Deus em Cristo. Tenho esperança de que, ao ouvir a palavra Cristo, você não pense em algum ser histórico que viveu há 2000 anos, mas compreenda a grande distinção entre os dois usos da palavra, um representando a humanidade em sua forma ideal, e o outro representando o homem daquela raça humana em quem o ideal foi alcançado. Todos em quem esse ideal é alcançado são Jesus Cristo, e todos vocês saberão que são eles sem qualquer perda de identidade. Esse é o grande mistério. Portanto,
Quando você ler a Bíblia no futuro, tenha em mente esta importante divisão relativa ao uso da palavra Cristo. Num momento você está falando em nome do Pai, e no momento seguinte em nome do Filho. Você está fazendo a sua parte agora mesmo, fazendo a vontade de Deus. Você jogará tal como foi lançado e como será consumado. E lembre-se, apesar dos horrores do mundo, o resultado final será lindo. Você verá esta beleza do resumo quando Davi o chamar de pai. Esse era o plano antes do início dos tempos. No estado de Abraão, tivemos uma prévia do que iríamos experimentar, mas não sabíamos que no final nos tornaríamos o próprio Deus. Como o homem poderia acreditar nisso, quando o filho que restou reclamou que nunca recebeu um filho? Ele não conseguia entender como, quando aquele que era tão esbanjador voltou, ele recebeu o bezerro cevado, o manto e o anel, e sapatos foram colocados em seus pés. Disseram-lhe, mas ele não conseguiu entender. Muitos anos atrás tive uma visão para ilustrar esse ponto. Me deparei com um enorme mar de girassóis, cada um com rosto humano e cada flor enraizada na terra. Quando um balançava, todos balançavam. Se alguém sorrisse, todos sorriam. Eles se moviam em uníssono, enquanto eu, certamente não tão bonito quanto eles, sabia que era mais livre do que qualquer um deles. Ninguém poderia se desvencilhar daquele terreno. Ninguém poderia franzir a testa se os outros sorrissem. Ninguém conseguiria ficar de pé se os outros se curvassem, pois todos se moviam em uníssono. Eles foram os filhos que nunca saíram. Mas eu, tendo deixado meu lar celestial e atravessado o inferno até aquela visão, sabia que desfrutava de uma liberdade que eles não poderiam conceber. Eu estava livre para caminhar entre eles, sorrir, rir, chorar e me curvar, enquanto eles não podiam fazer uma coisa independente da outra. Eles não sabiam que tudo estava à sua disposição. Mas você que saiu do Pai retornará ao Pai como o Pai, sabendo que tudo é seu. Então você entenderá aquele Salmo 50. Se eu tivesse fome não te contaria, pois meu é o mundo e tudo o que nele há. O gado em 1000 colinas é meu. Se eu estivesse com fome, mataria e comeria. Por que pedir permissão a qualquer homem para usar aquilo que lhe pertence? Esta é a história das Escrituras, mas o homem não tem conhecimento de sua herança até nascer do alto. A partir de então ele não se preocupará em fazer esforço para transformar seus desejos em realidade, ele saberá que eles já são reais. Mas até esse dia, aplique a lei a qualquer desejo do seu coração, assumindo que você o possui. Durma como se fosse verdade e isso será atraído para você. Continue aplicando a lei para esses muitos fins até que a semente de Cristo floresça. E quando isso acontecer, seu corpo carnal sairá pela última vez, pois você saberá que é o Senhor Jesus. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, exceto pelo Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vier, ele trará à sua lembrança todas as coisas que eu lhe disse, reencenando o drama dentro de você. Tendo visto a prévia da peça antes do início da jornada, quando chegar o fim você entrará na peça para descobrir que é Deus Pai. Agora, vamos entrar no silêncio.